Alguém te chamou de lado e pediu pra você olhar um wireframe. Será que você fala que você achou que ele tá feio? Tudo bem, eu sou o Daniel e hoje a gente vai falar a respeito de wireframes. Para que eles servem, quando que você tem que usar, o que você tem que observar no wireframe, por que ele é tão feinho, mirrado, meio sem cor, né, essas coisas. No outro vídeo de Fundamentos de UX, a gente falou um pouquinho sobre arquitetura de informação, distribuir o que é prioridade, o que não é prioridade dentro de um sistema, dentro de um site, alguma coisa do gênero. Eu comentei que o principal entregável disso é o wireframe, então hoje a gente vai falar a respeito disso. Então imagina esse cenário, você tá aí no seu trabalho, aí sentado na sua mesa, fazendo suas coisas, no YouTube, no Facebook, jogando Candy Crush, e alguém te chama de lado e fala, vem aqui ver esse wireframe que a gente fez. Aí você chega, olha e fala, nossa, mas não é possível, né? Isso aí não tá pronto, né? Esse negócio tá inacabado, né? A ideia do wireframe é realmente parecer que ele é inacabado, porque ele é inacabado, né? Essa sensação de inacabado que o wireframe tem é proposital, é pra você entender que ele faz parte de um processo, ele é o meio de um processo que a gente já falou em outros vídeos sobre determinar o objetivo do usuário, o objetivo do produto. É a parte onde você vai conectar tudo que foi descoberto com o que vai ser a interface daquele produto no final. Ele, por natureza, ele faz parte, ele não tá pronto. Ele tem que parecer que não tá pronto, até pra gente ter motivo pra voltar nele, porque ele tem que ser interativo e às vezes ele é interativo também. Então é por isso que ele é feio de propósito. O termo wireframe, aliás, quer dizer aramado, né? Ele vem da escultura. A gente fazia wireframes para você montar depois a argila em cima de alguma coisa. Ou seja, ele tinha aquele monte de arame ali que forma bonequinho, uma pose de alguma coisa, e depois você adiciona a argila e depois, claro, que você esculpe e vai colocando níveis e níveis de detalhe. Você vai renderizando o produto. Então ele é essa parte de esqueleto de alguma coisa, que é a base para, enfim, a gente colocar uma interface. A primeira coisa importante a respeito do wireframe, de entender a respeito do wireframe, é que se você não explicar o contexto de por que você está vendo, por que você está fazendo, por que você passou pelo processo de wireframeizar algo, é que sem contexto o wireframe só vai te atrapalhar. Vai acontecer de um cliente olhar o wireframe e falar assim, eu achei o logo muito feio, né? Eu achei que tá muito sem cor, eu achei que não tem foto. Então se você não explicar, se você não entender qual é o contexto de uso daquilo, ele vai atrapalhar, ele não vai te ajudar. Então essa é a primeira coisa fundamental de entender, o contexto daquilo. O contexto do wireframe determina também que tipo de wireframe vai ser feito. Porque você tem níveis de detalhamento que você pode ter no wireframe. O wireframe é o que a gente chama de protótipo de baixa fidelidade também. Então ele simula aquele objeto que você vai construir com um nível de fidelidade menor. Claro que ele não é o objeto pronto, ele é uma etapa para o objeto ficar pronto. E essa quantidade de detalhe varia, né, de projeto para projeto. É importante que fique muito claro que o wireframe tem como objetivo mostrar a forma que algo vai ser apresentado, não é a aparência, então é a forma. Vai ter um menu, onde está esse menu? Não é a cor do menu que o wireframe diz, é se tem um menu. Como eu falei, um wireframe pode ter diversos níveis de complexidade. Então, por exemplo, um wireframe simples serve para você ter um entendimento a respeito de um problema. Você pode usar um wireframe para ilustrar um pouco melhor, às vezes para si mesmo. Por exemplo, aquele problema lá que o Pedro tem no vídeo de arquitetura de informação. O Pedro quer comprar uma lâmpada, às vezes ordenada por preço, às vezes ordenada por voltagem. Você pode pegar e desenhar isso, fazer um rabisco, pode ser até no guardanapo, de repente, fazer um rabisco para você entender, tem uma interface onde o Pedro precisa ter um filtro. Eu uso wireframes para mim mesmo, tem wireframe que eu faço e eu nem vou mostrar para ninguém. Eu rabisco aquilo lá para eu entender o que eu tô fazendo. Então ele serve para você ter um entendimento. Um wireframe também serve como uma ferramenta de comunicação. Por exemplo, você tá conversando com um cliente, ou você tá conversando com um stakeholder, ou com o programador, ou com alguma outra pessoa que não é você, e você precisa chegar num lugar comum para vocês saberem se vocês estão falando a respeito da mesma coisa. Então o wireframe, mesmo rabiscar, né, de novo, rabiscar um guardanapo, rabiscar um Moleskine, porque você é designer, você é chique, então você fazer esse tipo de desenho serve para você ter esse entendimento. É isso aqui que você tá pensando? Legal. Não, eu tô pensando isso. Inclusive algumas metodologias de design sprint é utilizam o wireframe no processo de você criar um brainstorm, de você idealizar o que é aquilo. Você põe um monte de gente sentado junto e um monte de gente tem que fazer 4 wireframes que representem uma tela de login. Aí você mapeia se todo mundo se todo mundo pensou a mesma coisa. Falar legal, o desenvolvedor pensou uma coisa, o gerente de projeto pensou outra, o designer pensou outra, mas você tem esses wireframes que são mais simples, só para entender se você está falando mais ou menos a mesma língua. Então ele serve como uma ferramenta de comunicação
comunicação. Quando eu tô fazendo essa parte de usar o wireframe como comunicação e como descobrimento, eu dificilmente vou usar uma régua para fazer o wireframe. Eu vou desenhar na caneta mesmo, vou pegar o lápis ali, vou fazendo um pedaço de papel, rapidão, o que eu tô pensando, para falar, é isso, não é isso? E se não é isso, eu pego, amasso e jogo fora. Então, às vezes, você vai colocar só assim, tem uma barra de navegação aqui, o conteúdo tá aqui, aqui tem a parte de vídeo, aqui tem uma galeria de foto. Então, tudo isso daí é para você ter uma visão geral mesmo. Você pode usar isso para montar a estrutura da coisa e não necessariamente cada detalhe. Claro que depois você vai precisar colocar um nível de detalhamento, porque vai ter um momento que alguém vai fazer uma interface daquilo. Se quem vai fazer a interface não entender que tem 4 coisas no menu, que tem 7 coisas no menu, que as coisas têm nomes grandes ou as coisas têm nomes pequenos, isso influencia muito a hora que você vai fazer a interface. Quer dizer, se eu não colocar um nível de detalhe de, a gente está falando de um vídeo ou múltiplos vídeos, o menu tem 6 itens ou 8 itens. Se eu não fizer isso e entregar pra frente, na hora que chegar na mão do Erivelto, meu sócio, na hora que ele pegar o projeto e não tiver especificado, ele me dá uma voadora. Eu falei, eu nem sei o que eu vou fazer, porque não tem subsídio suficiente para eu continuar o projeto. Então é importante nessa parte de comunicação, você desgastar realmente as equipes desenhando, rabiscando tudo, para a hora que chegar numa próxima camada, na camada de interface, você ter as coisas um pouquinho mais bem determinadas. Aliás, eu já tinha falado isso num outro vídeo. Conforme você vai subindo as camadas começam a ficar um pouco mais caras. Meia hora de wireframe equivale a uma economia de 12 horas de interface e de 70 horas de código. Então todas essas coisas você tem que determinar no lugar que é mais barato. A coisa mais barata que tem é rabiscar papel e jogar fora. Você vai gastar papel, vai gastar lápis e vai gastar seu tempo, mas você pega, rabisca, não se apega. Coisa que você rabiscou no papel, você pega e joga fora. Fala, tanto faz, joga fora e acabou. Então é para não ter apego. Dependendo de como funciona o time que você faz parte, ou seja, como funciona o método que você vai construir o teu produto, por exemplo, um aplicativo. Vou dar um exemplo, é comum no aplicativo você ter alguém que está cuidando da arquitetura, de requisito de sistema, requisito funcional, de como é que vai ser a conexão do banco de dados, que linguagem vai ser programado, como que vai ser feita a interface. Então depende do time. Então às vezes você precisa de um wireframe que tenha todo o detalhe para você poder fazer uma passagem, meio que passar o bastão para a próxima parte. Então você fala, bom, deixa eu detalhar bastante aqui o wireframe para poder saber assim, tá, então agora eu sei que eu tenho que criar um banco de dados que tem isso dentro. Então o designer vai falar, tá, então agora eu sei que eu tenho que fazer um negócio que comporta isso de informação. Então às vezes o seu wireframe precisa ter um nível de detalhe maior porque ele vai ser utilizado como documentação. Normalmente os wireframes de documentação a gente faz em algum software. Pode ser que seja no Balsamiq, pode ser que seja no Pencil, pode ser que seja no Axure, podemos falar Axure, Ashuri, o que você quiser falar. Então pode ser que seja no software, porque esses softwares, além deles mostrarem a posição das coisas, o tamanho dos objetos, onde ele fica na tela, esses softwares também servem às vezes para fazer a interação. Quando você clica, ele vai para a página. Quando você clica no botão esqueci a senha, ele joga uma janela e mostra tuc. Então esse tipo de software também serve para documentar isso. Bom, então a gente sabe que existe assim, tipo, vários contextos e vários tipos de wireframe, vários níveis de detalhamento do wireframe. Ele pode ser feito em algum software, ele pode ser feito no Photoshop. O que ele não pode ter, ele não pode ter cor, ele não pode ter foto. É melhor ele não ter nem o logo de ninguém. O foco dele é observar outras coisas. E quais são essas outras coisas que você tem que observar? Quais são essas coisas? Vamos dar um exemplo. Faz de conta que a gente está falando aqui de um wireframe e de um website. Por exemplo, aquele site lá do Pedro comprar a lâmpada. Então o wireframe é desse site. O que é importante? É importante você desenhar ali onde está, por exemplo, a navegação principal. Tem uma navegação principal, onde ela fica? Ela fica aqui em cima, ó. Aqui em cima tem a navegação principal. Legal. Então é isso que você tem que olhar. Opa, onde está a navegação? Como é que eu chego em algum conteúdo dentro do site? É aqui. Bacana. Você também tem que pensar assim, como que eu organizo em termos de hierarquia? Existem coisas que são mais importantes do que as outras dentro de uma página? Título, subtítulo, o conteúdo, foto, uma barra lateral, como é a hierarquia? Então essas coisas você tem que prestar atenção. Opa, eu tô vendo aqui que a gente só tem um tipo de título. E se o meu produto tiver 2 títulos, como é que fica? Então esse tipo de coisa você vai olhar. Você também precisa olhar que coisa que passa de uma página para outra, quais são os itens permanentes. Aliás, é por isso que é importante você não fazer um wireframe só da primeira página, é meio bobo, né? Um wireframe só da primeira página não diz o que tem na página de detalhe do produto, na página de categoria de produto. Então é importante você fazer essas coisas para ficar claro o que é que se mantém. Provavelmente num site, o que se mantém é a área onde tem o logo, a barra de busca e o menu principal. Bacana, a hora que você entrou numa página de produto, você quer mostrar que aquilo lá se mantém. Por isso, aliás, que muitas vezes a gente vai fazer wireframes usando alguns softwares, só por pura preguiça de ter que desenhar num papel de novo que tem um menu. Pra não fazer isso, eu vou lá e escrevo menu. Então eu não fico botando o detalhe de tudo que tem no menu. Falar, o menu, quando o cara entra, tem aqui. Tem uma técnica que você recorta. Então você faz num papel só a parte de cima, você recorta e depois você faz trocar a parte de dentro.
sabe? Por pura preguiça, sabe, viu? Vai lá e desenha. Quanto mais você desenhar, melhor vai ficar, mais rápido vai ser, né? Então, para de preguiça. Outra coisa que é importante quando você está fazendo uma página, por exemplo, nesse caso, uma página de produto, quando você está dentro de uma página qualquer, de uma página de detalhe, é comum que você tenha, além de informações, ações. Então o wireframe tem que deixar claro o que é informação, o que é para você ler e o que é uma ação que você tem que tomar, que o teu usuário tem que tomar. Ou seja, tem um botão de compra, então você tem que identificar que tem um botão de compra, se ele fica depois do conteúdo, antes do conteúdo, do lado do conteúdo. Normalmente no wireframe a gente, sei lá, carca a caneta ali, sabe, faz mais escuro ali, pinta ali para você entender que aquilo é um botão, que aquilo é para provocar uma ação do teu usuário. Então essas coisas precisam estar ali dentro do teu wireframe. Recapitulando, então quando você olhou o wireframe, você vai procurar como que tá a navegação dele, quais são os itens que eu uso para navegar dentro da minha página, como funciona a hierarquia dela, o que é principal, o que entra primeiro, o que entra depois, se tem algum tipo de ação que você pode fazer, onde que tá essa ação, o que representa essa ação, e principalmente você vai olhar aquele monte de espaço em branco e vai parar de ser chato e falar assim, pô meu, esse bagulho aí tá muito careta, né? É assim mesmo, você não tinha que terminar. Não, você vai olhar isso. Como é que navega, o que tem de conteúdo diferente de uma página para outra, se tem uma barra lateral e coisas desse tipo. Então ele é para você pensar em termos de estrutura e não de aparência. Aliás, pode ser que depois o site até seja parecido. Hoje é comum, né? Flat design, fazer coisa que é quase um wireframe, mas isso aí depois é uma outra conversa. Então eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é um wireframe, para que serve, e se você tá vendo, agora para de xingar o coitadinho e ficar falando que ele é feio, porque ele é feio para você pensar em ele ser bonito só depois. Agora é pra você pensar o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Aliás, assina o canal, dá like aí no vídeo, faz algum comentário, mostra pras pessoas isso daí. Então beleza? Valeu, a gente se vê por aí.